Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal e esse vídeo dessa nossa série das Parashiot dos dias de Shabat tem sido uma grande brachá, né? Uma grande oportunidade de aprender da Torá, de aprender dos ensinamentos das Escrituras e, de fato, né, até mesmo desfrutando do ensinamento dos sábios de Israel, muitas das suas colocações, muitos dos seus comentários, das suas assertivas, são muito especiais, trazem muito luz também para o nosso conhecimento. E uma das coisas mais preciosas que temos nos nossos estudos é ver como a Torá aponta para o nosso Mashiach Yeshua, o Messias de Israel, único e verdadeiro. Né? E como Yeshua, lá na Brit Hadashah, em toda a sua história, sempre apontava para a Torá numa relação de completude. Né? A Torá apontando para Yeshua, o Mashiach, e Yeshua apontando para a Torá numa relação de completa perfeição e harmonia. Então é maravilhoso nós que temos o testemunho de Yeshua e guardamos os mandamentos de Deus, poder compartilhar com vocês aqui a Parashá Shavua, Parashá da semana. E essa Parashá de hoje, a Parashá Miketz. Parashá Miketz, que vai trazer uma grande revelação para a gente das Escrituras, apontando para o Messias de Israel. Bom, além de tantos outros ensinos que nós vamos encontrar aqui nessa Parashá. Conceitos e valores que são valores que até hoje fazem parte da estrutura, da base filosófica e da base também moral do povo judeu. Né? Então quero convidar você a que você venha comigo nessa Parashá, Parashá Miketz. Vamos entrar aqui no texto da Torá, onde a gente tem realmente, né, a referência, onde nós temos ali a seção que vai tratar do assunto, né, dessa porção de estudo. Aqui no capítulo 41 do Sefer Bereshit, do livro de Gênesis, você vai ter justamente aqui no verso 1, Vaihi Miketz. E aqui a palavra Miketz, você vê a palavra justamente da onde você vai tirar aqui o nome da própria Parashá. Miketz quer dizer final, né? Final. Na realidade, ao final, no final, é justamente aqui também onde a gente tem a preposição. No final, Miketz. E no final de quê? Está aqui, Shnataim, né? Ao final de 2 anos. Então, veja como é importante a gente estar conectado com a Parashá anterior. Por quê? A Parashá anterior, e a gente pode fazer uma breve razará aqui, voltar um pouquinho, lembra que Yosef estava lá no cárcere e chegaram o copeiro e o padeiro lá, acusados de tentarem matar o faraó, e ali cada um deles tiveram um sonho naquela noite. E Yosef pôde interpretar o sonho dos dois, e da maneira como ele interpretou, aconteceu. O padeiro foi enforcado e o copeiro ele foi restituído à posição que ele tinha antes de servir o vinho na mão do faraó. Né? O cálice ali ele passou a servir na mão do faraó. E está escrito no final da Parashá anterior, Parashá Vayesh, que o copeiro ele se esqueceu de Yosef e não se lembrou. Veja que parece redundante, mas os próprios Rabanim vão fazer um comentário muito interessante. Do comentário de que uma coisa é que ele se esqueceu, de fato o copeiro se esqueceu, mas quando a Torá diz que ele não se lembrou, é uma ação agora divina, não do próprio copeiro, mas Hashem o fez não se recordar. Ele não lembrava, porque Hashem não o permitia. E dentro de um propósito divino,
Se passaram mais 2 anos. Então veja que Yosef em tudo foi provado, e eu acho que uma das maiores provas que a gente passa é a prova que se relaciona ao tempo. Porque ninguém gosta de esperar, essa é a realidade. Esperar é chato, esperar é insuportável. Mas nós somos desafiados, nós somos instruídos, incentivados a praticar a espera, né? A ter paciência. Porque nessa espera nós vamos desenvolvendo, ela vai produzir essa paciência, né? E a gente acaba tendo uma outra visão das coisas, a gente passa a refinar o nosso modo de ver as coisas. Você não tem o que fazer, você vai ter que esperar. Então você vai se condicionar, você vai ter que se submeter, você vai ter que abaixar a cabeça e dizer assim: não, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que esperar. Por mais que seja desagradável, por mais que seja angustiante, você vai ter que esperar. E o tempo vai passar. Agora, o que nós temos que buscar é saber como nós vamos passar esse tempo. Nós vamos passar esse tempo angustiados, tristes, cabisbaixo, depressivos, murmuradores, queixosos, blasfemos, ou nós podemos passar o tempo que você não tem o que fazer. Você vai ter que passar por ele dando glórias a Deus, glorificando a Hashem, ao Criador, sabe? Louvando a Ele, lendo, estudando, se relacionando com Deus. Se você faz tudo isso, o tempo passa. Se você vai viver reclamando, chorando, depressivo, murmurando, o tempo vai passar do mesmo jeito. Só que o tempo vai passar e você não vai aproveitar o tempo com Deus. Lamentavelmente, a pessoa vai estar aproveitando o tempo em se distanciar de Deus, quando ela segue o caminho da murmuração e da blasfêmia, né? Então, voltando aqui no texto da Paraxá, veja como é importante ir ao texto. Ele diz: vai rimiquet shnataim, yamim, o faror olem. Então, depois de 2 anos, o faraó teve um sonho. Agora a pergunta que eu faço: o faraó não podia ter tido esse sonho logo quando o copeiro voltou para o palácio? Poxa, seria logo o quê? No outro dia, ou na mesma semana, ou no mesmo mês, ou pelo menos no mesmo ano, mas 2 anos? Sim, a Shin sabe o tempo certo, a Shin sabe o que a gente precisa amadurecer ainda. Então a Torá continua: o faraó teve um sonho, ele estava sobre o rio, quando 7 belas vacas de aparência saudável emergiram do rio. Então, muito importante aqui, que é um dos focos dos comentários, é esse, que o número 7 vai ser muito, mas muito relevante aqui nessa revelação. Sheva, né? O número 7, Sheva Parot. Então, aqui, isso vai ser muito importante. Então, Sheva Parot Yafot Maré Uvriot Basar Vetirena Ba'ahu. Então, quando 7 belas vacas de aparência saudável emergiram do rio e pastaram na grama do brejo. Então, agora vem a cena horrível. Outras 7 vacas emergiram do rio. Como elas eram feias e magras, e pararam perto das vacas que já estavam na margem do rio. As 7 vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e saudáveis. Aí o faraó despertou e voltou a dormir e teve um segundo sonho. Então agora, no segundo sonho, ele vê 7 espigas, novamente, 7, né? Aqui na sequência do texto não está aparecendo a palavra 7, ela vai aparecer aqui na continuação, Sheva. Muito bem. Então, 7 espigas de grãos crescendo numa haste só, boas e fartas.
Então outras 7 espigas magras e ressecadas pelo vento leste cresceram atrás delas. As 7 espigas magras engoliram as 7 espigas fartas e cheias. E o faraó despertou e eis um sonho. Veja como a Torá ela termina esse verso 7, né? E eis que era o sonho. Aqui, ó. Verine halom. Então, assim, e eis que era um sonho, não era só um sonho. Era literalmente uma revelação. E eu já comentei aqui em outros shurim, em outros estudos, que a diferença entre a palavra halom e halon é apenas uma letra, é a última letra. Halom termina com M, quer dizer sonho. Halon termina com N, quer dizer janela. A diferença de uma letra para outra transforma sonho em janela. A letra Mem representa 40 e a letra Nun 50. É a diferença de 10. E o número 10, em hebraico, é representado pela letra Iod, que quer dizer mão. Então, se a gente pode falar da relação que existe entre sonho e janela, ou seja, de que um sonho simples possa se transformar numa janela que te abre acesso a um outro lugar, ou seja, uma visão, você está vendo um outro ambiente, é apenas uma mão. E é a mão de Hashem que puxa, é a mão de Hashem que tira a pessoa do lugar onde ela está para levá-la a um lugar de. Então, a diferença entre janela e sonho é apenas uma mão. Ou seja, para sair do sonho e entrar na janela, ou seja, que representa outro ambiente, um lugar onde você pode ter acesso a um outro lugar, um outro ambiente, que é uma visão, é a diferença de uma mão. É a mão de Hashem, que transforma o sonho natural em uma revelação. Né? E isso a gente vê aqui nessa paraxá. Bom, continuando, na manhã seguinte, sua mente estava fervilhando. Ele mandou convocar todos os magos e homens sábios do Egito. O faraó contou-lhe os seus sonhos, mas não houve quem pudesse dar uma interpretação para o faraó. O copeiro-chefe falou ao faraó: meu delito eu recordo hoje. Aqui, essa frase, eu vou deixar ela frisada para vocês e vou mostrar como ela está no hebraico. Ele vai dizer assim, olha, et hata'ai ani mazkirayom. Et hata'ai ani mazkirayom. Então, do meu pecado eu me recordo hoje. Então ele teve a consciência de que ele errou, de que ele foi injusto, de que ele não se recordou de Yosef, quando Yosef deu para ele esperança, deu para ele consolo quando ele estava no cárcere. E o faraó, aqui no verso 10, diz assim, o faraó estava zangado com seus servos e colocou-me preso na casa do chefe dos matadouros, junto com o padeiro-chefe. Nós dois sonhamos na mesma noite. Cada um de nós teve um sonho para ser interpretado sobre o seu destino. Havia um jovem, então ele conta, havia um jovem hebreu. Isso aqui é muito importante, porque mostra a origem de Yosef como um dos povos que estavam habitando em Canaã. Então aqui, ó, Naar Ivri, mostrando que Yosef era era de origem de um dos povos que estavam ali em Canaã. E havia um jovem hebreu conosco, um escravo do chefe dos matadouros. Nós lhe contamos e ele os interpretou. E ele deu a cada um de nós uma interpretação conforme o sonho. E as coisas aconteceram assim como ele interpretou. A mim me devolveu a minha posição e a ele foi enforcado. Bom, quando o faraó ele ouviu isso, o verso 14 diz para a gente assim, o faraó mandou chamar Yosef e vai Ishlach Paró
Vaikra et Yosef. E o fizeram sair rapidamente do calabouço. Ele cortou o seu cabelo, isso é muito importante, tá? A gente vai falar no slide que a gente vai apresentar um pouco mais sobre isso. Vairtsu minabor, vaigalar, vaichalef, simlotav, vaiavô el parou. Então ele cortou o seu cabelo, trocou suas roupas e veio ao faraó. Então o faraó disse a Yosef: eu tive um sonho e não há ninguém que possa interpretá-lo. Escutei sobre você dizendo que ao ouvir um sonho você interpreta. Então Yosef, ele vai responder diante de uma oportunidade como essa. Ele poderia ter respondido de outra maneira. Ele poderia ter respondido sim, eu posso interpretar. Mas Yosef, no verso 16, ele diz: Yosef respondeu ao faraó dizendo: não de mim. Deus dará uma resposta que traga o bem-estar ao faraó. Veja que resposta. Ele deu a glória ao Eterno, a Hashem, não trouxe para si mesmo. O faraó relatou a Yosef: em meu sonho eu estava de pé na margem do rio, eis que 7 vacas gordas e belas emergiram do rio e pastaram na grama do brejo. E eis que 7 outras vacas emergiram depois delas, muito mal formadas e macilentas. Nunca havia assim tão ruim em todo o Egito. As vacas ruins e macilentas começaram a comer as 7 primeiras vacas saudáveis. Estas foram completamente engolidas, mas não havia meio de saber que elas estavam dentro. As vacas pareciam tão ruins quanto no começo. Então eu despertei. Então eu vi no meu sonho, e eis que 7 espigas de grãos boas e fartas cresciam numa só haste. Eis que 7 outras espigas cresceram atrás delas, eram murchas, magras e ressecadas pelo vento. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas, e eu contei aos magos, mas nenhum deles pôde interpretá-los. E Yosef disse ao faraó: os sonhos do faraó são um só. O que Deus está prestes a fazer, ele contou ao faraó. As 7 boas vacas são 7 anos bons, e as 7 espigas boas são 7 anos. Isso é um sonho só. As 7 vacas macilentas ruins, que subiram após, são também 7 anos. E aqui, a Paraxá, ela continua no relato da história, agora dessa relação entre o faraó e Yosef, e agora Yosef está diante do faraó. Eu preparei um slide para compartilhar com vocês de uma maneira mais visual. Eu acredito que vai trazer muita instrução daquilo que a gente preparou para vocês aqui. Então vamos aqui rapidamente. Continuando então a nossa paraxá aqui com o nosso slide, lembrando uma pequena hazará, uma pequena revisão, como Yosef foi provado no Egito, né, com relação à mulher do Potifar. De lá ele foi para o cárcere, isso levou ele à prisão, no lugar certo aonde ele deveria estar, para que o copeiro e o padeiro chegassem lá e ele tivesse a oportunidade de interpretar os sonhos. E aqui é onde nós vimos no texto o faraó tendo o sonho das vacas magras e gordas, das espigas feias e das espigas boas, e o que atormentou o faraó e ninguém pôde interpretar, mas Yosef pôde trazer essa interpretação ao faraó. Ou seja, e de modo nenhum Yosef se aproveitou dessa ocasião para trazer glória para si mesmo, mas teve a consciência de que a glória pertence a Deus, embora sua resposta pudesse trazer, dar um outro rumo para essa história. E aqui eu coloquei para vocês algo muito interessante do hebraico, quando a gente vê que a palavra sete, recordem do que eu falei para vocês, sete, aqui em cima eu coloquei para vocês Sheva, sete, e eu quero que vocês olhem para essa palavra sete em hebraico e veja que a palavra de baixo ela tem as mesmas letras, a letra Shin, Bet e Ain. Neste caso aqui de cima, ela vai ter o som de Shin, mas no caso de baixo ela vai ter o som de Sin, ou seja, o som vai ser mais de S. E aqui nós temos a palavra sobea, que é saciedade. Então a própria palavra sete também ela pode ser lida como sobea, saciedade. As vacas gordas, as espigas boas de trigo,
representam 7 anos de saciedade, 7 anos de bonança. Porém, a palavra, a letra que representa o número 7 é a letra Zain. Veja que coisa interessante. E a letra Zain, ela representa, na sua tradução, a palavra Hetz, que quer dizer uma flecha, uma seta. Então veja que a seta da fome, a seta que atinge, que fere. A mesma palavra que tem coisa boa nela, também tem algo ruim, algo que pode trazer para ferir. E Deus utiliza justamente esse formato de informação para mostrar que dentro de um conceito bom também pode estar o conceito ruim. E dentro do próprio conceito ruim também pode estar o remédio, a solução. Na visão do faraó, as vacas magras comeram as vacas gordas. Isso é profundo porque as espigas também boas foram devoradas por espigas queimadas do vento oriental, mostrando que sim, o momento de fartura e de saciedade seria, né, engolido por anos que viriam de fome. E essa vai ser a interpretação de Yosef. Agora veja que o 7 está ali apontando justamente os dois eventos ao mesmo tempo. Os dois são 7. É 7 para o bem e é 7 para o mal. Né? Então, Sheva e Sobea e Zain se transformando em Hetz. Bom, Yosef vai interpretar o sonho do faraó. E o faraó fica tão admirado com a sabedoria que, inclusive, como o Egito pode se livrar dessa catástrofe? Yosef vai dar um conselho ao faraó, que ele pudesse eleger uma pessoa que fosse sábia, que pudesse separar ali 1/5 dos grãos para armazenar, para que nos anos de fome tivesse comida. E o faraó fica tão admirado que o faraó diz: não tem ninguém que possa ser igual a Yosef, que tem o espírito do eterno Deus. Então, naquele momento, ou seja, em um momento, veja o que eu estou dizendo, em um momento, de um dia para o outro, o Eterno tirou Yosef de lá do fundo do calabouço e o pôs no trono. Claro, no segundo trono, né? Não no trono do faraó, um pouquinho abaixo. O colocou como abaixo do faraó. Então ele estava acima de tudo. O único que não estava acima dele era o faraó. Ou seja, de lá do calabouço, da prisão, o Eterno colocou ele lá em cima. Porque chegou o tempo de Hashem. Então, isso é o que nós estamos falando aqui desde o início, o tempo que nós não compreendemos e nós não queremos esperar. E Hashem fala para a gente, aquele que o tempo chegar, Hashem vai cumprir as suas promessas, ele vai cumprir a sua palavra, e o que ele determinou se realizará. Isso é maravilhoso. Então, quer a gente espere ou não, o tempo vai chegar e Deus vai cumprir a sua palavra. Agora, a gente pode escolher o caminho mais fácil ou o caminho mais difícil. Se você não espera, se você reclama, se você murmura, vai ser o caminho mais difícil. Vai trazer mais sofrimento. Mas se você se submete, se você busca encontrar a resposta, compreender o agir de Deus, vai ser bom. Vai chegar o tempo e você vai passar por ele bom. E quando chegar o tempo, vai ser como esse momento que Yosef está vivendo aqui. Né? Diante do faraó, e agora aqueles que tinham o desejo da queda de Yosef, agora terão que compreender que Yosef agora está numa posição muito elevada. O faraó dá para ele o anel do faraó. Ou seja, ele agora tem poder para governar. Ele tem o anel do rei. Ou seja, o anel de ele é o governante agora. Ele está acima de qualquer outra autoridade no Egito. Ele é a maior autoridade agora. Somente o faraó está acima dele. Então, alguém que era um escravo, de um dia para o outro, se transformou num grande estadista, um grande governador. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque o faraó, depois de fazer tudo com ele, isso com ele, o faraó leva ele no seu segundo carro e ordena as pessoas com essa expressão em hebraico aqui, ó, avrech, ajoelhem-se, se encurvem diante de Yosef.
Reconheçam a sua grandeza nesse momento. Entenda, não é um arauto, é o próprio faraó que chama o povo do Egito e ordena que se ajoelhem diante de Iosef. Aquele que estava há um dia atrás sofrendo no cárcere, sendo humilhado no cárcere, ele agora está diante, ele é maior do que o carcereiro agora, ele é maior do que todo mundo no Egito. Isso é fenomenal, isso não tem preço. Aquele menino com as vestes coloridas, que foi vendido e traído pelos irmãos, agora se transforma no maior governante do Egito, que na realidade não se resume só ao Egito, mas ao mundo inteiro da época. Né? Ele vai ser literalmente, na língua egípcia, Tzafnat Paner, o revelador de segredos, que tem a conotação de salvador. Aquele mesmo menino que foi vendido e traído por seus irmãos quando tinha 17 anos. E aqui eu trago para vocês o Siman Sod, né, do Mashiach Yeshua. Quando você olha para Yosef, você vai ver as mesmas características do Mashiach Yeshua. Veja que coisa interessante. Mudaram o nome hebraico de Yosef para Tzafnat Paner, quando ele foi tirado lá da prisão e ele foi colocado diante do faraó, e o faraó se maravilha diante dele pela sabedoria, pela revelação, ele vai dizer assim, o seu nome agora vai ser Tzafnat Paner. O que fizeram com Yeshua? A mesma coisa. Yeshua, mudaram o nome hebraico dele de Yeshua para Jesus, Jesus Christ, né? Jesus Christ, Jesus, Jesucristo. Ou seja, o nome dele foi mudado para vários idiomas. Mudaram as características hebraicas de Yosef, rasparam a sua barba, lhe deram roupas egípcias, passou a falar egípcio e lhe deram uma esposa egípcia. Veja as similitudes com Yeshua, mudaram suas características hebraicas. Yeshua agora, sua barba agora é pequena e seu cabelo comprido, totalmente ao contrário da tradição judaica, que a barba é grande e o cabelo é curto. Passou a ter roupas greco-romanas e europeias. Quando você vê as pinturas, os quadros, Yeshua sempre está com uma toga, ele está com algo que parece ser romano ou parece ser europeu. Sua linguagem passou a ser o grego. Não é o que os grandes exegetas, teólogos do cristianismo sempre vão enfatizar? O grego. Agora ele tem uma noiva gentílica, a igreja. Então, assim como também foi dado uma esposa egípcia para o faraó, assim como foi dado uma esposa egípcia para Yosef, esse hebreu chamado Yosef, também foi dado uma noiva gentílica para Yeshua, que é a igreja. Israel fica de fora. Mas não para aí. O faraó colocou Yosef como governante de todo o Egito. Deus colocou Yeshua como governante de toda a criação. Veja que coisa especial. Foi dado a Yosef todo o poder sobre o Egito e os egípcios. Foi dado a Yeshua todo o poder nos céus e na terra. Somente o faraó e seu trono estava acima de Yosef. Somente Deus e o seu trono está acima de Yeshua, como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Yosef foi apresentado ao Egito pelo próprio faraó. Yeshua foi exaltado pelo próprio Deus. E ainda não para, temos mais. Yosef, o filho amado de seu pai Yaakov. Yeshua, o filho amado de Deus, o seu pai. Yosef recebeu uma túnica de várias cores de seu pai. Yeshua recebeu o revestimento do Ruach HaKodesh, o espírito cétuplo de Deus, o seu pai. Então, claro que essas cores aqui representando os 7 espíritos de Deus. Yosef foi traído por seus irmãos e vendidos por seu irmão chamado Yehudá, Judá. Yeshua foi traído por seus irmãos e vendido por um discípulo chamado Yehudá, que para o grego é Judas. Yosef foi levado às masmorras no inferior do Egito. Yeshua, ao morrer, foi levado ao Sheol, as partes mais baixas da terra. Yosef foi tirado do calabouço e levado à presença do faraó. E Yeshua foi tirado do abismo, do Sheol, para a presença de Deus. Veja que coisa especial. E não para por aí, porque, de fato, existem várias características que são semelhantes a Yeshua. A história de Yosef, semelhante à história de Yeshua,
na Brit Hadashah. Então a gente vai ver ainda mais no meio do caminho outras características semelhantes, mas muito importante a gente já ter essa concepção. O que vai acontecer é que Yosef, ao receber toda essa autoridade, todo esse poder, ele vai começar a organizar agora justamente o conselho que ele deu ao faraó, ou seja, de organizar todo o trigo, toda a colheita e separar um quinto dessa colheita, né, para os armazéns que eles criaram. Então, as cidades Pitom e Ramsés, que eram cidades armazéns que vão ser criadas, né, posterior, elas vão servir para armazenar o trigo que vai ser colhido, né? E o povo vai entrar nesse processo de trabalho e obediência às ordens de Yosef. Então, há um grande trabalhar, colheitas, plantações que vão sendo tiradas, vão sendo armazenadas para que os 7 anos de fartura que eles estão colhendo vai passar e vai vir os 7 anos de grande fome. Então, ali começou o trabalho de armazenamento. E aí tem um interessante comentário, o rabino, que vai dizer como Yosef conseguia armazenar o trigo sem ele apodrecer, num calor terrível do deserto. Interessante que Rash faz um comentário, baseado em outras informações, que Yosef, da onde ele tirava aquele trigo, por exemplo, se aquele trigo foi semeado lá na parte oriental ali do campo, ele trazia parte daquela terra para deixar junto com o trigo onde ele era armazenado. Ou seja, o trigo cresceu naquela terra e não apodreceu. Ele está acostumado com aquela terra tem um envolvimento com aquele trigo ali. Então ele trazia um pouco daquela terra e deixava ali, justamente no mesmo ambiente onde aquele trigo foi separado. Da mesma forma, o que foi plantado lá no lado sul ou no lado norte. Então, dessa maneira, ele conseguia fazer com que o trigo permanecesse intacto durante muito tempo, né? Isso é muito interessante, né? A maneira como ele tinha essa consciência, essa sabedoria. A Torá vai dizer que Yosef ele começa a passear por toda a terra do Egito. Ou seja, o Egito inteiro passa a conhecer ele de uma maneira muito especial, uma pessoa muito importante. Ele é um governador do Egito e ele está trazendo a solução para o problema que vai chegar. E o problema começa a chegar, né? Ou seja, termina os 7 anos de fartura e vai começar a entrar o período justamente de grande escassez. Grande escassez. Esse período da vida de Yosef mostra os filhos que ele teve, né, que é Efraim e Menaché. Justamente esses 2 filhos depois eles eles vão entrar para dentro das tribos de Israel. Um dos filhos, que é Efraim, ele entra no lugar de Yosef, seu pai, e o filho Menache entra no lugar de Levi. Por isso que as 12 tribos de Israel continuam como 12 tribos para a possessão de terra. As 12 tribos elas são nominadas, né, com realmente os 12 filhos de Jacó, tá? Mas quando vai se falar da possessão de terra, Levi não recebe possessão. Quem entra no lugar dele para receber? Menache. E o próprio Yosef não recebe um nome de território, não existe um território escrito Yosef. Ele cede o lugar dele para o filho dele, Efraim. Então, por isso que quando a gente fala dos 12 patriarcas, ou seja, as 12 tribos de Israel, sim, vai ser o nome dos filhos de Jacó. Mas quando vai receber a herança na terra, Levi e o próprio Yosef não recebem um nome territorial. Quem vai entrar para receber serão Efraim e Manassés, né? Ou seja, Efraim e Menache. Então, só para lembrar, né, justamente o porquê que parece que há né, um desfalque ali de informação, né? Bom, e justamente começa agora a seca. E quando a gente fala de fome, a gente está falando de seca. Não vai chover mais durante 7 anos. Qual é a consequência disso? As águas dos rios começam a secar, e principalmente o rio Nilo, que era da onde ele, na visão do faraó, ele via sair as vacas. Ele via sair do rio Nilo. Ou seja, isso significa que o rio Nilo era que supria, né, trazia, né, essa fertilidade para o solo, regava o solo, né, ajudava nas plantações. Uma vez que ele secou, uma vez que ele diminuiu o fluxo, o nível dele, agora vem a seca. E com a seca e o calor vem incêndios, né? Até aquilo que sobra começa a ser consumido. A terra seca, não há mais na terra nada que seja
nutritivo para nenhuma planta, para nenhuma erva. Sim, entra os 7 anos agora de fome. E essa fome vai abater o mundo inteiro, inclusive a terra de Canaã. E isso vai fazer com que nosso pai Jacó mande seus filhos lá no Egito, né, para poder comprar trigo. E quando eles chegam lá, eles vão se deparar com quem? Com Yosef. Porém, eles não vão reconhecer Yosef. Por que eles não vão reconhecer Yosef? Porque Yosef agora, ele tem características egípcias. Yosef agora, ele fala egípcio. Yosef agora, ele utiliza intérpretes. O Yosef agora, ele está, né, com a maquiagem egípcia, colar egípcio, a coroa egípcia, e ele fala egípcio. E ele já não é mais aquele menino de 17 anos. E nem seus irmãos são mais tão novos como antes. Já são pessoas já com uma idade, quando eles chegam e eles olham Yosef, eles não reconhecem, porque o seu irmão está totalmente mudado as características. E é assim mesmo que acontece com o povo judeu no que diz respeito a Yeshua. Nesse Siman Sod, quando o judeu ele vê Jesus, ele não consegue enxergar um judeu ali. Ou seja, assim como os irmãos de Yosef olhou para Zafenat Paner, não olhou para Yosef. Eles estão vendo um egípcio. O povo judeu olha para Jesus e vê um romano, alguém que foi criado pela Igreja Católica. Eles não vê um judeu. Por quê? Porque o nome foi mudado. Não é mais um nome hebraico, é um nome latim, é um nome grego, é um nome das nações. Não há problema no que diz respeito à tradução do nome. Isso daí, para facilitar a pronúncia de cada nação, mas foi mudado. O nome dele realmente é Yeshua. E Yosef falava o egípcio e agora Yeshua, na teologia do Novo Testamento, é só ensinada em grego. A linguagem de Yeshua agora é grega. Então, Yosef, que agora está com roupas egípcias, quando você olha para Yeshua, as pinturas, as artes, as telas mostram um Jesus com roupas de toga, quer seja greco-romana ou europeias. As características que os egípcios tinham de tirar a barba, né, raspar a cabeça, fazer as maquiagens, Yeshua passou a ter a barba curta e o cabelo lá grande. Totalmente contrário. Então, assim, da mesma maneira que os irmãos de Yosef não conseguiram enxergar nele o Yosef que foi vendido, da mesma forma os judeus não conseguem enxergar em Yeshua, por causa das características mudadas, o Yeshua judeu do século I que foi vendido pelos seus irmãos, o Mashiach. Então, assim, é complicado, porque muitas vezes se pensa, por que o povo judeu não acredita em Yeshua? Ora, foram mudadas as características de Yeshua. Realmente é complicado entender que ele é o Messias e ele é o irmão que foi vendido. Mas tudo tem um tempo, né? E como a gente vê na história, os irmãos chegam no Egito e eles são obrigados a se inclinar perante o Zafnat Paner, no caso Yosef, porque eles foram para lá para quê? Eles foram para lá comprar comida. Eles agora dependem do seu irmão para comer. E aqui está o sonho que Yosef teve, primeiro, se cumprindo. O sonho que Yosef teve foi o quê? Cada um dos irmãos com um feixe de trigo, e Yosef parado na frente dos irmãos com o seu feixe de trigo, porém os feixes de trigo dos seus irmãos se inclinavam perante Yosef e o feixe dele. Isso significando que, de alguma maneira, os seus irmãos iriam depender de Yosef para ter comida. E aqui se cumpre esse primeiro sonho. Os irmãos têm que se inclinar. Os irmãos foram lá para comprar comida, para poder comer. E Yosef vai fazer um teste com eles, claro. E depois eles voltam para Canaã, né, para levar comida para Jacó e o resto da família. Para provar que eles falavam a verdade, Yosef segura um dos irmãos lá, até que eles trouxessem Benjamim, para Benjamim estar com todos, para saber se eles estavam falando a verdade. Então eles voltam uma segunda vez, e nessa segunda vez, Yosef ceia com eles, faz um banquete para eles, e na hora deles irem embora, Yosef arma uma armadilha, colocando ali uma peça
né, como segundo um cálice dele dentro do saco de trigo que eles estavam levando, no caso de Benjamim. Então, ao buscar, eles são levados. Ao buscar, eles são levados de volta ao palácio e se descobre que o cálice dele, a peça que ele estava buscando, estava dentro do saco do Benjamim. Claro que isso foi armado antes, como um pretexto para eles poderem ter essa prova, né? Ser provado ali. Então chega um momento em que Yosef diz, não tem problema, vocês podem voltar para o pai de vocês com a comida, mas o Benjamim fica comigo. E isso eles não podem aceitar, porque se isso acontecer, Jacó morreria. E eles não estão dispostos mais a sofrer o que eles sofreram como as consequências da venda de Yosef. Então agora, eles estão dispostos a, de repente, até lutar, se fosse caso necessário, morrer ali, mas não deixar que Benjamim ficasse como escravo desse governador. Então é o momento em que Judá vai se manifestar para tentar negociar. Novamente Judá. Judá que foi aquele que propôs a venda lá atrás, se você lembrar comigo. Judá foi o que propôs a venda para não deixar que José fosse morto pelos seus irmãos. Ou seja, Judá teve um motivo, mas do mesmo jeito errou, vendeu. Né? E agora Judá quer falar com Zafinat Paner, ele quer falar com Yosef e dizer, eu preciso explicar para você o que está acontecendo. Novamente Judá entra para interceder. Né? E o que nós vamos ver da consequência disso vai ser a paraxá que vem, que é a paraxá Vaigash, quando Judá se aproxima de Yosef. E tudo isso que eu estou falando para vocês tem um cenário profético a respeito do fim dos dias profundo que nós vamos ver na paraxá Vaigash. Quando Judá se aproxima de Zafinat Paner, ou seja, de Yosef. Havia uma necessidade de Benjamim estar presente para a revelação de Yosef. Haverá uma necessidade de que Benjamim esteja presente no momento em que Yeshua se manifesta a seus irmãos. E isso a gente vai ver na paraxá Vaigash. Bom, queridos, nós vamos terminando por aqui. Eu espero que essa paraxá tenha trazido um pouco mais de conhecimento para você. Compartilhe esse vídeo, dá um like aqui no nosso canal, se inscreve se você não é inscrito. E eu vejo você no nosso próximo vídeo, na nossa próxima paraxá. Shabbat Shalom, Mevorach, Hag Sameach para todos. Shalom, shalom. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Baruch, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais. Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico, vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo, eu preciso disso, então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.